A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, você que nos acompanha aqui neste canal abençoado, EBD em Síntese Podcast, iniciativa da IADERN, aqui no Rio Grande do Norte, cujo presidente, pastor Martim Alves da Silva, e também na pessoa do nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, tem essa iniciativa já há algum tempo, estamos aqui muito felizes, mais uma lição de jovens, está aqui, essa lição que trata do plano perfeito, a salvação da humanidade. E a lição de hoje, lição de número 10. Graças a Deus, é, tem sido uma lição valiosa para nós, apesar de que não é um tema complexo, não é um tema difícil, mas é sim importante, que trata da salvação. E a lição de hoje vai se ater mais ao arrependimento, né? O título Arrependimento e Fé como Respostas Humanas. Por que que é simples e ao mesmo tempo é importante, né, presbítero Otoniel, João Felipe? Hum. Porque há algumas correntes teológicas que dizem que a salvação é unicamente responsabilidade de Deus e o homem não tem nenhuma participação nisso. Então, na lição de hoje, nós vamos ver que há sim uma resposta do homem, uma, uma parceria, uma cooperação, e isso é o que nós vamos estudar. Então eu quero saudá-los com a paz do Senhor, presbítero Otoniel e o meu querido João Felipe. A paz do Senhor, meus irmãos, é prazer, presbítero Raniel, querido Felipe, João Felipe, estar aqui com vocês neste dia, nessa tarde, nessa noite. Ninguém sabe a hora que alguém vai estar assistindo, né? Os irmãos aí estarão assistindo. Feliz aqui por estar junto com vocês, para aprender juntamente com vocês. Amém. A paz do Senhor para você, professor, você aluno que acompanha o nosso EBD em Síntese Podcast. Já lembrando aí que estamos aqui no canal do YouTube, então manda para aquele seu amigo que anda faltando a EBD, para ele, para ele se interessar nas Compartilha, aulas de EBD, compartilha, compartilha, curte, deixa o seu like, comenta, se inscreve aí, ativa o likes, muitos sininho, likes. arrasta para cima e vem aprender sobre o arrependimento. Ei, agora, presbítero Otoniel, você percebeu que ele está mais alegre depois que ele casou? Está com uma É, energia, uma efusividade, né? Diferencial aí, ó. Deus ainda é Deus que é. faz milagre no meio dos homens. Que O, bênção, ca- o queridos. casamento é uma bênção, né? É, sim, é coisa de Deus, né? Hoje a gente vai ter três objetivos: apresentar o conceito de arrependimento, sua importância para receber a salvação, explicar salvação e fé salvífica e esclarecer justamente o que eu falei no início, a cooperação humana no processo de salvação. Isso não é mérito nosso, é algo que Deus nos dá. A própria fé para a salvação é Deus que nos dá, e a gente precisa entender isso para não cometer falhas e não achar também que o arrependimento sozinho, pura e simplesmente, é suficiente para salvar. Então, é isso que nós vamos ver. A leitura está em dois textos, Romanos e Marcos. Marcos é uma leitura conhecida, também está em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, fala sobre a pregação de João Batista, que logo no primeiro tópico da lição mostra claramente uma ligação íntima da pregação de João Batista, de Jesus e de Pedro, mostrando que desde o precursor de Cristo, que é João, né, o Elias do Novo Testamento, passando pelo próprio Cristo no seu ministério terreno e expandindo para quando a igreja já está implantada, a mensagem é a mesma. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e assim por diante. Então, no primeiro tópico, a gente pergunta, né? A lição pergunta, o que é arrependimento? Aqui tem um termo grego, né? Metanoia, está muito ligado aí em Romanos 12 também, 1 e 2. Mas, presbítero Otoniel, o que Hum. é essa metanoia, querido? É, Presbítero Raniel e nossos queridos ouvintes aí também, e aqueles que nos assistem, o tema da lição ela vai propor, antes de nós chegarmos aqui no termo em si, ela propõe arrependimento e fé como respostas humanas. Aqui partindo do princípio daquilo que chamamos de mecânica da salvação, no, vamos chamar aqui assim, na doutrina que vem de Jacob e Armínio, né? Arminiano também, vamos bater uma barra aqui, Wesley. Então nós temos aqui uma visão arminiana, também wesleyana, referindo-se à salvação.
Aí quando entra o termo justamente metanoia aqui, porque o nosso querido aqui da lição, autor, no texto principal ele coloca: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Em princípio aqui, eu acredito, professores, e a gente pode conversar nesse assunto no início, no domingo, o nosso querido aluno, ele pode iniciar a lição justamente trazendo esses conceitos, porque quando se traz conceitos, abre um pouco a mente, né? Então, quando falamos a respeito da salvação, e desse princípio aqui, entramos num ponto que nós chamamos aqui de monergismo. Por que monergismo? Porque, isto é, sinergismo. Monergismo é a ideia de que a salvação puramente parte única e exclusivamente de Deus, é claro, porém o homem não tem parte nenhuma relacionada à salvação, certo? Nem arrependimento por si próprio, tudo é relacionado, com Deus em si. Aí, quando falamos do sinergismo, estamos falando aqui a respeito do homem como também a gente, aquele que acredita, aquele que crê, aquele que recebe a proposta e entende ela. Aí no capítulo 1, aí, o texto áureo, ou isto é, o texto principal, vai dizer: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele vai justamente, como você falou aí, aplicar o termo metanoia junto com outro termo que é arrepender-se, que no caso aqui é traduzido como arrepender-se, e crede, que aqui vai trazer justamente o termo que nós utilizamos para fé, né? Então, nós temos dois termos com um conectivo e aqui, né? E quando olhamos assim na língua grega, professor, o metanoia que você fala é um termo grego que ele vai justamente designar uma mudança. Na verdade, vamos fazer um conceito aqui. São dois termos, né? É meta, mais noie. Esses dois termos, quando você divide ele está falando em alguém que pensa diferente, ele, após uma mudança de ideia, ele pensa de uma forma diferenciada e ele muda. A questão aqui principal é essa. É uma mudança a partir do momento de um pensar. É onde a gente vai justamente ter o termo como arrepender-se, professor. Arrepender-se. Por quê? E esse conectivo aqui, né, crede no evangelho, então ele vai denotar justamente, e aqui eu já faço você não perguntou, né, mas eu faço a complementação, porque eles estão interligados, porque quando eu coloco esse conectivo aqui, crede, esse crede aqui vem do termo para fé, né? Que aqui ele está demonstrando a fidelidade, a crença em si. E ele aparece aqui, professor, esse E aqui, ele é importante, esse E, essa pequena letra, esse E é importante aqui, porque ele aqui vai ser uma conjunção. E ela nunca é adversativa aqui no texto grego, certo? Nunca é, ou seja, não é uma coisa em conjunto com a outra. É, em primeiro lugar, o arrependimento, depois eu tenho aqui uma fé que vai justificar esse arrependimento, professor. Então, em linhas gerais, metanoia é mudança de mente, mudança de atitude, é de onde a gente tira o termo arrependimento. Por isso que nós utilizamos esse termo aqui, esses termos técnicos, como sinergismo, que é a minha oportunidade, eu vou até Deus e Deus vem a mim. Nós temos toda essa problemática, né, de fazer essa diferenciação, mas quando eu entendo isso, eu estou vendo como o Senhor que vem a mim, eu respondo essa oportunidade que Deus me dá, professor. Perfeito. A sua colocação ela foi quase que um resumo da lição, porque ela resumiu muito bem a questão do arrependimento, do sinergismo, a questão da origem do termo, a questão da necessidade do arrependimento, mas é um mais bem grande, a crença no Evangelho, não é qualquer crença, não é só o arrependimento, não é um sem o outro. Então, foi um bom resumo, diria, uma excelente introdução da lição. E é importante frisar que arrependimento é diferente de remorso. Por exemplo, Judas, quando percebeu o que havia feito, né, traindo a confiança, traindo o Filho de Deus, ele poderia sim ter se arrependido, pedido perdão, mas a palavra diz que ele foi e enforcou-se. Então ali não era arrependimento, ali era remorso. Percebeu o erro, mas não mudou a atitude. Então perdeu a salvação. Então a gente tem uma E mudança genuína e profunda, né, no só procedimento. Só uma questão também, professor. Quando você traz o termo arrependimento aí, se você pegar um aluno, aí o aluno vai dizer: mas o termo metanoia também ela pode ter traduzido como remorso. Ok, tudo bem. Por isso que nunca nós devemos apenas olhar para um dicionário, certo? Nós temos que olhar para toda a frase e semanticamente onde é que ela vai cair, né? Toda a estrutura da frase para entender o significado dela. Porque quando nós tratamos dessa lição aqui, professor, nós estamos em conjunto com a lição anterior, né? Que a lição anterior falou do livre-arbítrio, falou da imagem de Deus no homem.
é a nossa percepção que nós temos de quem somos em Deus. Então, a lição anterior com a lição de hoje, ela faz esse elo, vamos assim dizer. E quando eu trago essa ideia aqui, professor, é porque os significados, eles vai depender justamente também do contexto dessa frase. Então é importante dizermos isso aqui para que o nosso aluno lá na frente entenda o que significa justamente isso, arrependimento, entender o que é realmente remorso, né? Porque um vai designar uma ação, o outro designa outra ação, né? São ações diferentes a depender da minha atitude. Perfeito. Eu quero exemplificar. A gente poderia dar muitos exemplos, mas eu quero trazer um exemplo, que é no livro de Jonas, capítulo 3, quando Jonas prega para os ninivitas, homens sanguinários, homens sem Deus. A mensagem simples, apenas 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele repetiu isso nas ruas. Os homens de Nínive, diz, versículo 5 do capítulo 3 de Jonas. Os homens de Nínive creram em Deus. Olha a importância do crer. Uhum. Creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, né, humilhação, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, o que é humilhação, né? E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Então aqui mostra que houve um arrependimento dele, dos seus governantes, de todo o povo e até dos animais, quando eles creram em Deus, pela pregação de Jonas. E quando a gente vai lá para Mateus capítulo 13 e versículo 41, a gente vê a confirmação disso, quando ele diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, participarão do juízo, né, do julgamento. Por quê? Porque veio dos confins, aliás, porque se arrependeram. 41 do capítulo 12 de Mateus, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, a palavra de Deus, ela explica ela mesma. Então, você nota que a metanoia aqui é no sentido de mudança completa de comportamento. Alguns falam Isso. um giro de 360, mas não, meu irmão, 360 volta ao mesmo canto. É 180, né, que é sentido oposto, 80. tá? Então, eu quero ouvir o meu querido João Felipe, que não falou até agora, mas ainda na primeira parte da lição, a gente vê que isto não é uma obra do interesse próprio, como dizem os gregos nas suas filosofias aí estoicas e outras mais, outras religiões hinduístas e tal, onde você vai buscando o nirvana, a elevação, a melhoria contínua, o nome que você quiser dar, mas como uma obra meramente humana. Aqui fica muito claro que é uma obra do Espírito Santo, correto, João? Perfeitamente. Tava calado só me alimentando, rapaz. Essa introdução no nosso presbítero aí foi incrível. Isso dá uma tese teológica Comer que amigos, facilmente. né? É. Mas muito bem, gostei bastante. É, o termo, como já foi bem dito aqui pelo nosso irmão, o metanoia, ele já deixa ali nas entrelinhas essa ideia de que nós, enquanto seres humanos, não somos capazes de ter essa mudança plena. Por quê? Porque se o termo metanoia, o meta, essa preposição no grego, ela vem acompanhada de uma ideia de algo que vai além, algo que ultrapassa, algo que transcende. E o noiel, o verbo no grego, ele traz essa ideia de percepção. Então, se é uma percepção natural, pertence aos homens. Mas se é algo que vai além da percepção, é uma visão diferente da visão que eu, enquanto ser humano, tenho, não tem como o arrependimento ser só meramente por parte do ser humano. Porque, afinal de contas, nós somos apresentados ao nosso Paráclito, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se não for obra do Espírito Santo que causa em nós esse arrependimento, a natureza humana ela tende à maldade, ela tende
ao que é errado, ao que é distorcido. A própria palavra pecado na Bíblia é errar o alvo, né? Quando a gente pega ali no mais para o hebraico. Inclusive, dentro dessa primeira parte, é muito importante deixar claro que talvez surja essa questão do arrependimento, que apesar de ser uma coisa que é obra divina no sentido de quem desperta o arrependimento nos corações dos homens é o Espírito Santo, mas que o arrependimento não é uma palavra que se remete à divindade, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí a gente cai naquele velho paradoxo que às vezes as pessoas não entendem sobre a tradução, que uma hora diz que Deus se arrependeu, Jeremias traz várias vezes dizendo que Deus se arrependerá do mal que haverá feito. Mas lembrem-se que no hebraico nós temos palavras diferentes para o arrependimento. Esse arrependimento que nós estamos tratando do metanoia, que inclusive foi até o tema do congresso aqui do setor, ano passado, foi uma bênção. A gente tratou as três partes desse versículo. O peplerotai chokairos, e todo dia eles aprendiam uma parte em grego do versículo que está lá na camisa. Foi muito bom. O pessoal gostou bastante. E aí, esse arrependimento que a gente está tratando aí do metanoia, que é de voltar atrás, é mudar a compreensão sobre aquele fato, isso daí é o arrependimento humano, que é o que lá em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que faça esse tipo de coisa. Ou seja, é a palavra chuv em hebraico, que é retornar, é se arrepender, mudar a trajetória. Mas quando diz que ele se arrependeu em outros momentos, se usa a palavra naham. E naham se refere a entristecer-se, não arrependimento como esse metanoia que nós estamos falando. Então isso tem que ficar bem claro. Apesar de ser uma obra do Espírito Santo de Deus, que faz parte da Trindade, como outra lição, né, a lição dos adultos está estudando aí, de fazer parte da Trindade e ser o Espírito de Deus, mas a palavra arrependimento não compete à divindade, mas sim à humanidade. Perfeito. Um complemento muito bom, João, e de fato é uma obra do Espírito Santo. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Uma conversão, uma mudança de postura. E o Espírito Santo de Deus é quem opera isso. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Cristo Jesus chamou de o outro Consolador. Então, mesma natureza, e é uma ação divina. Portanto, isso tem que ficar muito claro, porque eu já evangelizei pessoas que diziam: deixa eu melhorar que eu vou para a igreja, deixa eu deixar alguns hábitos que eu vou para a igreja. O que é que essa pessoa está dizendo? Ela não conhece como age o Espírito Santo. Ela quer se auto-justificar, ela quer melhorar sozinha, para depois procurar uma igreja, procurar o apoio do corpo de Cristo, a comunhão. Então, ela quer melhorar sozinha e não é assim que funciona. Primeiro você entrega a sua vida, você se arrepende, e aí o Espírito Santo passa a agir, tirando todos os carrapichos, né? Todos os maus costumes. E é isso que precisa ficar claro. Parece tão simples, né? E se é tão simples, por que tantas pessoas tropeçam nisso, né? E até tentam com força humana. E a gente vê Efésios 2:8, né? É graça, não é algo que você com obras consiga resolver. Diga, João. E sobre isso, Raniel, dentro de toda introdução que nosso querido Otoniel trouxe, é, em toda a obra salvífica, toda essa questão salvífica, essa parte do arrependimento, e a gente vai ver as outras partes dali da trajetória da salvação, nós temos o nascer de novo, que o próprio nascer de novo, né, que no grego não está, se traduz muito bem por nascer de novo, mas quando chama ali de gênete anoten, fala de nascer do alto, mostrando que
precisa ter uma intervenção divina ali, precisa que o nosso coração seja tocado pela ação do alto. Precisa que essa ação do alto, através do Consolador, do outro Consolador, mas que a palavra lá também se remete ao outro de mesma natureza, precisa que esse Consolador enviado, ele toque os nossos corações para que esse arrependimento exista. Porque às vezes a gente tem muito remorso das coisas que a gente faz, mas arrependimento genuíno de olhar pela ótica de quem olha de cima e que vê o todo, que é o Espírito Santo de Deus, é diferenciado. Perfeito. Nessa ação do Professor Espírito Daniel, Santo, diga, querido. só um texto interessante para corroborar aqui. Efésios capítulo 1, versículo 13 vai dizer: em quem vós estáis, falando da pessoa de Cristo, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selados com o espírito da promessa. Ou seja, nós temos aqui vamos dizer assim, um- a forma, né? A forma de como há uma ação, vamos assim dizer. Nós não sabemos como é que Deus age de fato assim. É algo sobrenatural, é algo que você não vê com os olhos. Mas se for dizer como é que há uma sequência, nós temos o quê? Para mim estar nele, eu tenho que primeiro ouvir o evangelho da salvação. Crendo nele, eu tenho um novo nascimento, que é quando o Espírito Santo da promessa vem e também sela cada um de nós, né? Que é o penhor, primeira propriedade, é o sentido de que a garantia de que eu estou em Cristo e que futuramente eu estarei nele. Por isso que o termo sinergismo aqui ele entra na nossa ideia. E não monergismo, por quê? Porque seria uma cooperação entre a graça de Deus, certo? E a vontade humana. Aquilo que falamos na lição anterior do livre-arbítrio, onde nós temos vontade, nós temos volição, nós vamos de acordo com aquilo que estamos observando, mas quando falamos da observação e onde entra essa graça antecedente, que é chamada preveniente, que estudamos na lição passada, a graça entra de que forma? Entra através do Espírito nos convencendo, nos chamando. Então, quando eu escuto o evangelho, ouço o evangelho, creio nele, ou seja, é uma ação minha, o que que ocorre? Aí a ação sobrenatural do Espírito em nossa vida, regenerando a cada um de nós. Ao contrário da visão reformada, que o homem primeiro é regenerado. Aqui nós partimos do princípio que o homem não é primeiro regenerado, mas sim ele primeiro tem que se arrepender para crer no evangelho e ser salvo. Só essa Pronto, colocação, professor. isso que o senhor falou, Efésios 1, 13 e 14, também é importante frisar, no mesmo contexto, mesmo diapasão, que o Espírito nos cela, ele é o penhor. E que garantias eu tenho, né, da ação? O próprio Espírito Santo é a garantia, ele é o selo, ele é o penhor. É como uma casa de Isso. penhores, né? Você deixa uma garantia, um bem de valor para dizer assim, está aqui a garantia, pode vir buscar que eu, né, como dizem os cartórios, né, dou fé, eu dou fé. É a história da fé pública, nesse caso aqui, é o próprio Isso. Espírito Santo que, além de operar na vida das pessoas, promovendo o arrependimento, ele também é a garantia, o selo, o penhor de que esta pessoa agora é salvo. E aí, a segunda parte da lição, a gente vê o conceito de fé como confiança entrega, né? A fé salvífica. E a gente tem algo que, é, às vezes, a gente encontra esse termo na Bíblia, né? Mas os doutrinadores, né, os teólogos, eles vão cunhando termos assim para ajudar no conhecimento, de forma mais didática. Então, é, presbítero Otoniel, o que seria essa fé salvífica? Existem fés de tipos diferentes? Você falou anteriormente com relação à garantia, e quando nós vamos ao texto, e aqui a gente está falando muito do texto grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Quando nós vamos ao texto grego, e o conceito de fé que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Que ela é a garantia, algumas traduções traz certeza, a NVI vai dizer é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou seja, sempre a certeza, a garantia, o termo hipostasis. Esse termo é traduzido, alguns dizem que ele não foi traduzido corretamente, mas porque a ideia do texto, do termo hipostase, que é de hipo, certo? Hipó, com risteme, e significa dizer o quê? Que é algo que está sobre, possuir. Na verdade, o conceito que o escritor aos Hebreus ele vai trazer, professor,
Ele traz um conceito romano de título de propriedade, porque ele escreve em grego, e apesar de estar escrevendo aos hebreus, ele vai remontar não só a ideia dele principal, vamos dizer aqui que ele está pensando em hebraico, né? Em hebraico, está pensando em hebraico. Se ele está pensando em hebraico, ele automaticamente ele vai para o termo emuná, certo? Que significa lá de Abacuque 2 e 4 que vai falar a respeito de que o meu justo ou o justo viverá pela fé. Emuná, ele não é só fé no sentido que nós entendemos, certo? A fé no sentido que nós entendemos, e às vezes é bom até pontuar aqui, professor, porque há uma confusão entre fé e fideísmo, e as pessoas têm que ver que são duas coisas distintas, certo? Fideísmo e fé, porque quando eu falo de fé, professor, e é importante dizer aqui isso, porque quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo que é quando eu tenho motivos, eu tenho razões. Por isso que alguém diz assim que a fé ela é racional, eu tenho motivos e razões para acreditar em Deus. Já o fideísta não, o fideísta não tem razões, ele apenas acredita, seja de que forma for. Então, é importante deixar isso claro, porque quando tratamos desse conceito, se o escritor aos Hebreus está escrevendo para uma igreja e também para, em especial, aos Hebreus, né? Então ele tem um conceito de fidelidade por trás, certo? É a raiz da palavra, que seria amã, né? Amã. Então, esse Amã seria edificar, seria sustentar, alimentar. A partir desse momento, da raiz, é onde chega o que nós chamamos aqui de emuná, que seria fidelidade, e vamos. Aí, quando o escritor leva para o texto grego, ele traz o termo hipostasis, que faz justamente referência a um contrato, a um título de posse. Imagina um soldado romano que recebe, é como você trabalha para uma aposentadoria, para futuramente se aposentar. Você tem apenas expectativa de uma aposentadoria futura. Era como o soldado romano ia às guerras, ele tinha essa ideia, né? Essa ideia de se ele voltasse vivo, claro, né? Geralmente não voltava, mas se ele voltasse vivo, o termo aqui, ele vai identificar uma garantia, porque ele tem um título, ele tem uma certidão, ele tem algo que garante que quando ele voltasse, ele tinha uma terra, ele tinha propriedades, era a sua aposentadoria. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, quando você vê a carta aos Filipenses, por exemplo, carta aos É a Filipenses, o hipoteca, apóstolo né? Paulo escreveu à igreja de Filipos, e era uma cidade toda edificada por soldados romanos, né? Tanto é que eles tinham status de romanos fora de Roma, como cidadãos, a lei romana, ou seja, era algo especial. Por isso que Paulo vai dizer em capítulo 3 versículo 20, né, nossa cidade está nos céus, ou cidadania, o termo ali cidadania, está nos céus, para identificar que aqui as coisas são passageiras. Aí, nesse contexto aqui de fé e de certeza, o sentido aqui seria a confiança, a firmeza que nós temos como cristãos, certo? Por causa dessa garantia. A fé aqui seria garantia, professor. Garantia de quê? Como nossa lição ela vai falar, né? Arrependimento e fé como respostas humanas. Garantia daquilo que foi prometido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é a consequência da fé? Qual é a consequência de crer no Evangelho? A salvação em Cristo, a garantia de que estamos nele, estamos salvos. Então, partindo desse princípio, partindo desse conceito, partindo do princípio tanto hebraico como grego relacionado à própria fé, esses termos eles estão correlacionados, indo além apenas de uma, vamos dizer assim, crença. Ela é justificada, ela é vista de uma forma diferente porque ela nos leva a permanecer. É fidelidade, fé que envolve uma fidelidade. Aí, professor. Fé na pessoa de Jesus Cristo, Isso, fé que não é uma fé pública, uma fé comum, uma fé natural, mas uma fé que é garantida pela ação do Espírito Santo, que tem um elemento espiritual que conduz à salvação em Cristo de forma perene, de forma consciente, mas também sobrenatural, né? exato. E a lição deixa claro, não é uma, vamos dizer assim, uma interação meramente intelectual, né? É sobrenatural, tá certo? Aí, E aí quando você aí, pergunta, professor, você pergunta sobre a fé salvífica e tal, são termos utilizados que nós criamos, vamos assim chamar, para isso, os teólogos designar. criam para Exato. facilitar o entendimento daquele momento inicial da caminhada com Isso. Cristo. Para designar que essa fé é uma fé na salvação e na obra de Jesus, certo? É uma fé que nasceu em mim, porque eu criei, quem creu foi eu, não foi Deus, não foi Deus que creu por mim, eu criei pela ação do Espírito Santo, certo? Essa fé fez com que eu observasse e visse lá na frente que aquela obra que Cristo fez me garantia união com Ele e estava trazendo novamente o pacto que Adão tinha quebrado lá atrás.
Por isso que essa fé ela é justificada. É justificada de que forma? Na pessoa de Cristo. Não é simplesmente eu acredito porque É, alguém disse. perfeito. A própria segunda parte aqui da lição ainda cita Romanos, capítulo 5, que é um texto bem conhecido, né, João? Que é a fé que nos une a Cristo no conceito da justificação, das garantias, né? Existem alguns termos até bem jurídicos, né, quando a gente fala sobre isso, mas é importante ter a justificação em Cristo. Cristo nos justifica. Não é isso, João? Exatamente. É, quando Paulo, que é o que vai escrever mais sobre isso, ele escreve aos Colossenses, ele diz que Cristo é tudo em todos. Cristo, várias vezes quando aos Gálatas ele vai falar vindo à plenitude dos tempos. João, quando prega o arrependimento, ele fala que o tempo é chegado. Cristo traz essa ideia de plenitude. A fé nele, inclusive em Colossenses 2 no versículo 2 também diz que ele é o resumo dos mistérios de Deus e de toda sabedoria e ciência. Ou seja, Paulo sempre traz essa ideia de que em Cristo é que nos justifica. Cristo é que também está ao lado do Pai, ali intercedendo por nós. Cristo é aquele que sempre que tudo foi por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Então, a ideia de que a fé, ela precisa nos unir a Cristo e o arrependimento é esse meio de unir, porque a partir do momento que eu olho para a cruz de Cristo e o Espírito Santo cria em mim a centelha do arrependimento, para que eu olhe para aquilo, reconheça as minhas falhas, os meus pecados e mude meu pensamento em relação a isso, porque em Cristo tudo se fez novo. Então agora eu não ando mais como aquela atitude, eu não vejo mais como um ser humano, como um ser humano completamente corrompido, porque agora eu tenho a ótica de Cristo sobre esse assunto. Então aí eu começo a entender que como Pedro vai dizer também, né, que ele é uma pedra preciosíssima, Cristo é uma pedra preciosíssima, mas para aqueles que não creem, ele já é uma pedra de tropeço. Olha que palavra forte até para se referir a Cristo, né? Mas a questão é essa: o sacrifício dele, a fé nos une a ele. E a partir do momento que eu não creio, que eu tento inviabilizar o sacrifício que ele fez por mim, no lugar de. Não me recordo agora, mas me lembro do texto que diz: cheiro de vida para a vida, e para aqueles que não querem atentar ao sacrifício, é cheiro de morte para a morte. Então, vê como a fé que nos une a Cristo traz essa questão que o nosso presbítero Antônio falou, sobre a questão de se agarrar, sobre a questão que não é simplesmente um crer, porque eu ouvi falar, eu conheci assim meramente, mas é se agarrar de verdade no sacrifício, naquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Perfeito. A figura central é Cristo, sem ele nada, né? Sem ele nada podeis fazer. E ele é a figura central da salvação, ele operou a salvação no seu sacrifício, enviou o Espírito Santo, que opera esta fé para a salvação em nós, né? E tudo só faz sentido nele. Não adianta nada dizer assim, eu tenho muita fé, mas a pergunta é, em quem? Né? Em quem? Exato. Porque as pessoas falam de fé e de esperança, mas quando se tira Cristo, isso não se sustenta. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Também diz a palavra, né, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, né? Então, há sim a figura de Cristo de forma central. E a terceira parte da lição, a gente vê a questão da sinergia, né, como o presbítero Otoniel falou aqui no início, da cooperação, que é a parte humana, a resposta possível do ser humano à graça. E aí a gente vê realmente uma responsabilidade do homem
nesse processo, né? Que é justamente o terceiro objetivo da lição, esclarecer que a cooperação humana no processo de salvação não é mérito, não é, presbítero Antoniel? Isso, professor, por isso que falei no início aqui que nós, nesta lição, temos um ponto de contato com a lição anterior, porque fala a respeito dessa liberdade humana, do livre-arbítrio no homem, e entendendo o livre-arbítrio como essa graça que Deus nos concedeu, certo? Livre-arbítrio sem. Eu vou citar aqui um filósofo francês, o nome dele é Etienne Gilson. Ele, quando vai tratar a respeito dessa questão do livre-arbítrio, ele vai, inclusive, ele comenta sobre Agostinho, tal de Hipona, que ele faz todo um comentário interessante sobre esse assunto. Ele vai dizer que sem o livre-arbítrio não haveria problemas, né? Isso não haveria problemas, porque o homem não teria a possibilidade de escolher suas atitudes. Ele seria um mero robô, né? Não haveria problemas. Mas também sem a graça, o livre-arbítrio, antes, quer dizer, após o pecado, né, após a queda, não ia desejar o bem. Sem a graça, o livre-arbítrio não deseja o bem. Ele não deseja, não quer. E se quisesse, não conseguiria por vontade própria. Por isso que ele precisa ser, vamos dizer assim, reavivado, né? Com o termo que nós utilizamos na lição anterior de graça preveniente, essa graça de Deus vem a nós e ela faz com que esse nosso livre-arbítrio ele seja, vamos dizer assim, despertado para nós crermos e também nos arrependermos. Por isso que a lição é arrependimento e fé como resposta humana. Esse livre-arbítrio nosso diante de Deus e diante da proposta que o Senhor Deus nos oferece para cada um de nós, faz com que nós tenhamos a nossa ação de aceitar ou rejeitar. Por isso que ele precisa ser, de fato, alcançado, o ser humano, no caso, precisa ser alcançado, como disse aqui Efésios capítulo 1, versículo 3, capítulo 8, versículo 34, segundo escreve Marcos, ele vai dizer aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Temos aqui um mandamento triplo aqui, né? Quer seguir? Negue-se, ou seja, uma ação humana. Essa ação humana só pode acontecer se houver arrependimento e houver fé. Então, a partir desse princípio, querido, o nosso ponto de partida seria esse. Querido, eu queria ouvir João Felipe também no complemento disso. Quando eu falo de cooperação, eu corro o risco de pensar em mérito. Isso. À medida que eu coopero com Deus, alguém que talvez vá de uma teologia mais tradicional pode dizer, então, peraí, então você está querendo dizer que quando você coopera, existe um mérito seu. E aí eu queria ouvir você, João Felipe, a respeito desta pequena armadilha, sutil armadilha, É, de colocar algum tipo de mérito no homem. A gente precisa ter cuidado com isso, porque várias vezes a gente enfatizou aqui na aula, a gente precisa ter cuidado com os dois extremos, né? Porque às vezes a gente é, enfatiza aqui na aula sobre a questão de que Deus é parte de Deus à vontade, o Filho se sacrifica pela vontade do Pai e o Espírito Santo está ali para auxiliar e a gente acha que só depende de Deus. E aí o outro extremo é acreditar que não, se o homem participa, então tem mérito humano aí também. Mas não tem como você olhar para a Bíblia, olhar para tudo aquilo que Paulo escreve sobre isso, olhar para o próprio sacrifício e para as palavras de Jesus, olhar para como toda a teologia, como toda a doutrina dos apóstolos, como a gente vê às vezes escrito, e pensar que há mérito do ser humano nisso. Porque, assim, obviamente que pela questão do livre-arbítrio, e se você é uma nova criatura, e interessante que até o nome utilizado lá para nova criatura, quando Jesus está conversando lá com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, não nova simplesmente para uma coisa que é uma novidade, mas é para uma criatura que é feito de um material diferente. E como é que uma criatura que é feita de um material diferente não coopera com a regeneração, ou não coopera com a salvação, ou não coopera com a fé, se ela não tem mudança? A gente está falando de arrependimento, que é olhar sobre uma ótica diferente, ter uma visão diferente sobre aquilo e mudar de atitude. E aí não há mérito do humano em relação a isso, porque não somos nós que convencemos, não somos nós que participamos do processo de convencer o homem ao arrependimento. Mas onde está a nossa participação?
A partir do momento que eu me arrependo, sou convencido pelo Espírito Santo, aí entra a questão do fruto. E quem dá fruto, o fruto, quem dá é a árvore. Mas quem alimenta a árvore para que ela dê bons frutos é a seiva. E aí a nossa seiva é o Espírito Santo de Deus. Mas nós somos a árvore que precisamos produzir o fruto de igual modo àquela seiva que nós estamos recebendo. Mas se nós não quisermos produzir frutos, não é a seiva que é jogada fora. A seiva, ela é vital para a árvore, com os nutrientes e com todas as questões. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando nós deixamos de dar fruto, nós somos cortados. Você não veio dizendo aí, botando a culpa no Espírito Santo? Então você vai ver que essa questão da mudança de atitude, o modo como nós nos portamos frente àquela apresentação da graça para a gente, isso é a nossa participação. Mas não significa que eu me convenci porque eu sozinho fui convencido daquilo tudo. Não, senhor. Porque foi ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, se ele nos convence, mas nós precisamos viver conforme agora o convencimento para provar a genuinidade. Isso aí, que vocês entenderam o que agora travou aqui, do arrependimento, do verdadeiro arrependimento em Cristo. Perfeito. Eu diria, para simplificar um pouco mais, que é como alguém que é vencido numa batalha e antes que seja completamente aniquilado, levanta uma bandeirinha branca E se rende. e se rende. Então, alguém que se rende diz assim, ó, tá vendo? Ó, ganhei. O que você fez foi se render, querido. Então, a graça se apresenta, Cristo se sacrifica, o Espírito age, e aí você não vendo como vencer sozinho, se rende para se salvar, e aí não há mérito na rendição. Como é que eu posso dizer que eu ganhei se a forma que eu encontrei de escapar vivo de alguém mais forte foi me rendendo? Então não há mérito. Na verdade, há sim uma cooperação, mas com todo o mérito de Deus, na pessoa de Cristo, né? A É, confusão, professor, que o pessoal faz, a confusão que o pessoal faz é por causa de Pelágio, né? Os pelagianos, que a disputa em especial ali no quarto século, que ele defendeu a ideia de que o homem, diferentemente de Agostinho, né, da respeito do pecado original, da queda do homem e tal, e todos nós fomos contaminados com o pecado, ele defendeu a ideia de que o homem não teria, na verdade, sofrido, né? Ele tem um tal do livre-arbítrio absoluto, né? E para alcançar a salvação e essa perfeição moral, precisa apenas de seus próprios esforços. Então, essa ideia aí que há uma confusão das pessoas, né? Que o que estamos falando aqui é que há uma graça anterior, que é autônoma, graça de Deus, que é a benevolência, que é o favor de Deus que vem a nós. Apenas nós respondemos porque somos seres volitivos, de razão. Se não tivéssemos razão, se não tivéssemos livre-arbítrio, não poderíamos amar, não poderíamos escolher o Senhor. Então, a questão da escolha nossa é a nossa responsabilidade em meio à proposta oferecida pelo Senhor. perfeito. Assim como a graça não anula a responsabilidade de cada um de nós, e aí a cooperação é tão somente no sentido de responder, de voluntariado, de consciente mudança, de consciente ação em resposta ao que Deus está dando. Então, este é o encerramento da lição, esta é a última parte da lição, e, portanto, há uma coexistência harmoniosa do plano de salvação entre Deus e o homem, onde o mérito é de Deus, mas a resposta é humana, correto, presbítero Antônio? Só uma coisa, professor, eu acredito que eu citei, que eu falei século IV, né? Mas eu acho que é século V, se eu citei errado aí. O monge Pelágio, né? Século V. Eu acho que eu disse 4. Aí eu pensando aqui agora, acho que se eu errei, tá me consertando aqui, professor. A gente não vai nem brigar por causa disso, fique tranquilo. Então, tá. Pois bem, queridos, então, esta graça, ela, como alguns diriam na teologia tradicional, em algumas igrejas, a graça irresistível não é assim que funciona.
Na hora que eu digo que ela é irresistível, nenhum homem conseguiria tomar uma atitude voluntária. Então, essa graça, ela é maravilhosa, ela é universal, ela é abrangente, porém, nós precisamos tomar uma decisão. Inclusive, aqueles que foram criados no Evangelho, dentro da igreja, papai e mamãe levam para a igreja. Ah, meu pai é salvo, minha mãe é salva, eu estou aqui na igreja desde sempre. Espera lá, há uma responsabilidade sua em decidir-se por Cristo sem pegar carona com ninguém, sem Filho de crente não é olvidar-se, crentinho, viu? né? Sem olvidar-se, sem sair da responsabilidade individual, né, João? Filho de crente não é crentinho. Então, cuidado com E essa história aí de que filho de peixe, peixinho é, porque a salvação é individual. Mãe sempre dizia isso quando a gente era pequeno. Que eu questionava muito, mãe, mas a senhora não já vai para a igreja? Ela fez, sim, e quando Jesus voltar e estiver sendo arrebatada, você vai segurando na barra da minha saia? Não, você tem que aceitar Jesus também. alguém já É disse, uma professor Daniel, responsabilidade. alguém já disse que Deus não tem netos, né? E É, filhos apenas. só tem filho. É verdade. Excelente, excelente colocação. É uma responsabilidade individual e que tem que ser levada a sério, né, de forma consciente. Né? A Bíblia fala sobre o culto racional, Romanos 12. É o culto da razão. Você sabe o que está fazendo, né? Você entende o que Cristo fez por você e você respondeu a esse chamado. Portanto, é assim que concluímos aqui a lição e agradecemos a Deus por mais uma oportunidade. Oramos a Deus para que a tua aula seja abençoada e consiga realmente desenvolver esse conceito de uma lição que parece um tanto quanto simples, mas que traz alguns conceitos muito valiosos e que se alguém na sua sala de aula percebeu que não decidiu-se por Cristo, mesmo estando na igreja e frequentando, até cantando no conjunto, e ele não teve uma decisão de forma consciente, individual, né? É um neto de Deus, diga a ele que ele precisa ser filho e que ele precisa se decidir. Então, com isso, eu encerro meus comentários e passo a palavra final para os nossos amados irmãos, colegas de bancada. Eu agradeço, professor, ter passado este momento com os irmãos. Feliz aqui e sempre que precisar, estamos aqui para a glória de Deus. Amém. De igual forma, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. É sempre um prazer inenarrável estar aqui aí com vocês. E Deus abençoe sua aula. Seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, não se esqueça de inscrever-se, compartilhar esse canal, passar adiante, fazer comentários, por que não, né? E que Deus abençoe a tua aula, Deus abençoe o teu ministério e continue aqui conosco acompanhando esse conteúdo nas próximas lições e nos encontraremos em breve, se Deus assim permitir e ele não voltar. Mas pode ser que ele volte hoje. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.